Obrigado, os varões, pela lembrança do meu nome. Dentre tantos, vocês me escolheram. Obrigado, muito obrigado. É uma honra estar aqui com os irmãos. Orem por nós. Que Deus abençoe o conjunto. Irmão Alex e irmão Juliano são os dirigentes. Manuel? Yes. Deus abençoe, viu? Manuel e Edson, Deus guarde vocês. Todo o conjunto lindo, o louvor de vocês com certeza chegou ao céu, na igreja, que vez. Obrigado, pastor Romero, por mais uma oportunidade. Estamos aqui. Ana, Deus te abençoe, profeta, Deus te guarde aí. Deus te cubra de conhece a mocidade cada vez mais cheia de Deus, do Espírito Santo, as irmãs todas. Mandelma, que Deus te abençoe. Eu digo sempre, irmã Nelma, foi ela que registrou a minha filha. Quando eu cheguei, eu não conhecia ela no cartório, eu estava passando por uma tribulação, os irmãos sabem, minha filha estava enferma, estava na UTI. Eu fui registrar, a irmã Nelma, Deus testificou, eu disse, você é crente, Ela disse, eu sou. Ela disse para mim, depois que registrou, aquieta o teu coração. Só uma palavrinha dessa, irmão, me trouxe tanto conforto num momento de angústia, de luta. Deus abençoe. Deus guarde toda a igreja, os irmãos, todos. Em nome de Jesus. Quem está feliz com Jesus nessa noite? Amém? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Amém? Quem pode glorificar a Jesus? Pode assentar, amada igreja do Senhor Jesus. Eu confesso aos irmãos que até hoje eu vinha pedindo a Deus uma palavra. E quando foi hoje por volta de 3 horas da tarde, foi que o Espírito Santo de Deus direcionou a palavra no meu coração. E quando eu orei hoje de tarde por uma palavra a Deus, Deus tocou no meu coração essa palavra. E esse texto começou a queimar e arder no meu coração. Carta de Paulo aos Tessalonicenses. A cidade de Tessalônica era uma das maiores cidades do mundo antigo. Para os irmãos terem uma ideia, naquela época, a cidade de Tessalônica tinha cerca de 200.000 habitantes. Esta cidade, ela era a capital da Macedônia. E esta cidade se localizava no nordeste da Grécia. Muitos marinheiros colocavam seus navios ali e desembarcavam e faziam grande comércio. O comércio naquela cidade era muito forte. Era uma região rica, era uma cidade próspera, uma cidade que tinha muito recurso financeiro. A Bíblia diz então que Paulo chega naquela cidade. Não havia igreja ainda estabelecida, mas em Atos capítulo de número 17, a Bíblia diz que quando Paulo chega em Tessalônica, ele começa a pregar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Paulo chega naquela cidade, diz a Bíblia, que ele prega o Cristo, o Deus vivo ressuscitado dentre os mortos. E a Bíblia diz que a pregação de Paulo é tão linda que ela começa a se espalhar entre aquela cidade.
E no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que muitos que ouviram aquela pregação de Paulo se convertem ao Evangelho. Jason, o irmão Jason é convertido. Ele abraça Paulo, acolhe Paulo, colocando em sua casa, colocando na sua residência. E Jason vai cuidando do apóstolo Paulo, enquanto ele estava na cidade de Tessalônica. Porém, com o crescimento da igreja, os judeus que ali estavam, eles ficam enfurecidos, eles ficam com muita raiva, porque eles veem que a população começa então a se converter ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os judeus se reuniram e chegaram até as autoridades, dizendo: olha, este Paulo que está aqui na cidade de Tessalônica, ele juntamente com Silas, que também é chamado de Silvano, eles chegaram aqui, e estes homens que alvoroçaram o mundo chegaram na nossa cidade. E sabe o que eles estão pregando? Eles estão dizendo que César não é rei, mas quem é rei é Jesus Cristo. Paulo começa a pregar esta palavra. Os judeus olham enfurecidos, querem arrancar Paulo de todo jeito daquela cidade. A estadia de Paulo em Tessalônica dura pouco tempo, aproximadamente 15 dias, mas foi o suficiente para ele trazer a chama do Evangelho para aquele lugar. O tempo passa, quem assume o comando da igreja naquele lugar é Timóteo. E Timóteo, quando assume o comando daquela igreja, a igreja se reúne, chega diante de Timóteo e diz: Timóteo, estamos com saudade de Paulo, conversa com ele. Será que ele não tem alguma palavra para nos orientar? Timóteo então manda uma carta a Paulo. E Paulo queria saber como é que estava o trabalhar da igreja ali em Tessalônica. E Paulo então escreve uma carta. Quando ele recebe a notícia de Timóteo, ele muito se alegra. E ele começa escrevendo a carta e diz: entregue novamente a Timóteo. E aqui estão as instruções para que ele possa ler para a igreja em Tessalônica. Se você analisar o capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, é a carta que Paulo escreve destinada a Timóteo, para que ele pegue as orientações que Paulo dá e entregue à igreja. E Paulo escrevendo aquela carta, ele entrega a Timóteo dizendo: Timóteo, eu estou com saudade de Tessalônica. Você está dirigindo, Timóteo, aquele trabalho, mas aquele povo ali, Timóteo, é um povo fiel na palavra de Deus. Aí Paulo escreve: eu digo tudo isso. Se você ler a Bíblia, você vai ler. Paulo escreve dizendo: eu digo tudo isso porque eu estive lá. Eu conheço aquele trabalho. Eu sei que no meio da perseguição dos judeus, quando os judeus foram querer me arrancar dali e me matar, eu sei que Jason me colocou dentro da sua casa, me protegeu. E de noite a igreja de Tessalônica me despediu escondido. E eu saí para a cidade de Bereia. Eu conheço aquele povo, Timóteo, aquele povo no meio da luta, aquele povo no meio da adversidade, aquele povo no meio da perseguição. Eles ainda continuaram fiéis à palavra de Deus. No capítulo 2, Paulo fala: diga àquela igreja que eu gosto muito dela,
E quando eu estive a primeira vez que eu estive em Tessalônica, Timóteo, eles me receberam de bom grado. E eles viram que quando eu cheguei ali, eu não fui pregar o Evangelho por ganância e nem com palavras lisonjeiras. E Paulo fala, eu fui pregar. Deus sabe do meu coração. Paulo literalmente estava dizendo, a primeira vez que eu preguei lá em Tessalônica, eu não fui atrás de fama, eu não fui atrás de riqueza. Paulo fala, eu não fui atrás de ganância. Ele estava dizendo, eu não fui atrás de oferta, eu não queria dinheiro, eu queria pregar o verdadeiro Evangelho para o povo em Tessalônica. Mas oriente a eles, Paulo, oriente a eles, Timóteo, que eles não se entristeçam, porque o tempo passou, alguns deles já morreram, mas deem uma palavra a eles, que eles permaneçam firmes, que eles permaneçam fiéis, porque está chegando o dia. Está chegando a hora, Timóteo, em que os céus vão se abrir. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que ficarmos vivos, diga a eles, Timóteo, seremos arrebatados. E nos encontraremos com o Senhor nos ares. Essa é a nossa esperança, de nos encontrarmos com o Senhor. É o arrebatamento da igreja, é a palavra de esperança que o Espírito Santo traz à igreja. Quem colocou o tema desta festividade não foi o homem, é o próprio Espírito Santo bradando para a igreja o despertamento espiritual, porque está bem pertinho deste dia chegar. Aleluia! Está chegando o momento, irmãos, vai se cumprir a palavra do Senhor. Primeira carta de Paulo à igreja aos Coríntios, no capítulo de número 15, Paulo fala no abrir e fechar de os olhos ante ao soar da última trombeta. A morte não vai existir mais, porque a igreja será arrebatada. O que é o arrebatamento? O arrebatamento é a volta que Jesus vai buscar a sua igreja. É diferente da segunda vinda de Cristo. A segunda vinda só acontecerá lá depois. Vai ter um julgamento. E nessa segunda vinda Jesus vai voltar e vai pisar com seus pés no Monte das Oliveiras. O monte vai se vender e vão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor desta terra. O arrebatamento é diferente. Se você ler a palavra nos Tessalonicenses, você vai ver que Jesus não vai descer e pisar na terra, ele só vai chegar até uma certa altura, mas vai ser tão suficiente. Ele vai abrir os braços e vai dizer: 20 benditos de meu Pai,
porque a casa já está preparada. Nós vamos encontrar com Ele. Veja o que a Bíblia diz: os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro em um corpo incorruptível. Eles vão ressuscitar. Aqueles que morreram afogados, aqueles que morreram queimados, aqueles que o fogo, a chama, queimou os ossos e a carne, que virou pó. Lá na Inquisição, muitos foram queimados vivos por causa do amor do Evangelho, mas foram fiéis na morte. A terra vai ter que dar um jeito. Por que eu digo isso? Porque Deus teve o poder de trazer do pó e criar Adão. Ele também vai ter o poder de trazer das cinzas aqueles que morreram queimados por causa da Inquisição. De repente eles vão ressuscitar no corpo glorioso. Eu e você vamos ver eles. E a gente vai pegar um na mão do outro, imagina, e vamos subir. Eita cena linda! Você consegue imaginar isso? Eu quero que essa palavra queime no seu coração nesta noite. A nossa esperança não é construir tempo. A nossa esperança não é só arrecadar. A nossa esperança é encontrar com Ele. Graças a Deus. O arrebatamento é uma realidade. Foi cantado aqui. Precisa ser pregado. Doe a quem doeu. Creia os homens ou não, mas nós seremos arrebatados. A outra doutrina diz que a gente vai passar pela tribulação, mas nós somos pentecostais clássicos. A nossa doutrina de fé, a nossa igreja, há mais de 110 anos, com homens simples, não tinha doutores ainda, eram homens da roça, não tinham teologia, mas há 110 anos eles pregavam e diziam: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, e Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Estamos vivendo uma época de apostasia. O que é apostasia? É o abandono premeditado da fé. E um dia ele abraçou, deixou de lado e passou a perseguir a própria fé. Ou seja, ele um crente, talvez cantava aqui no nosso meio, marchava, era cheio, aí sai, abandona a igreja e começa a zombar da nossa fé, dizendo: para que isso, para que aquilo? Começa a perseguir. Há dois tipos de apostasia: a apostasia espiritual e a apostasia moral. A apostasia moral é tudo que vai contra os ensinamentos da palavra de Deus. Hoje é comum você ver, temos que legalizar o uso da maconha, mas a igreja verdadeira que vai subir para o céu, há mais de 110 anos, a igreja da Assembleia de Deus prega: nós não precisamos legalizar drogas. Sabe por quê? Porque nós conhecemos de um poder que pode livrar o homem da cachaça. Nós conhecemos de um poder que pode livrar o homem do álcool. Nós conhecemos um poder que pode livrar o homem da maconha, que
médico, advogado, juiz e promotor vai dobrar o joelho e vai dizer: Jesus Cristo, Jesus Cristo é. Por que eu prego esta palavra? Porque Jesus, Ele decidiu voltar para nos buscar. João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Jesus estava dizendo: descanse, não se angustie, não se revolte. Crê em Deus, crê também em mim, porque na casa de meu pai há muitos moradores. Se não fosse assim, eu não vou teria dito. Eu vou, mas quando eu vou preparar-vos um lugar, e eu virei, aleluia, e vos levarei, e onde eu estiver, estarás vós também. Que hino lindo foi cantado ali. Imagine você naquele lugar. Já está preparado o céu, meu irmão. Está bem pertinho. Esse dia vai chegar. Sabe por que eu creio no arrebatamento? Porque os anjos pregaram sobre ele. Veja as mensagens dos anjos da Bíblia, mensageiros da palavra de Deus, os espíritos mensageiros que desceram do céu. Eles vieram na terra, eles pregaram mensagens aqui na terra. E olha o conteúdo das mensagens dos anjos. A Bíblia diz no Antigo Testamento que quando o anjo veio, lá no livro de Juízes, ele veio e a mensagem era juízo. A Bíblia diz que quando um anjo veio, ele chegou diante de Maria, e a notícia que chegou, a mensagem foi: fica tranquila, Maria, o que está sendo gerado no teu ventre é fruto do Espírito Santo. Os anjos pregaram aos pastores do campo, cantando, e a mensagem dos anjos era: ele nasceu. Os anjos pregaram a mensagem no túmulo. Quando as mulheres chegaram, eles olharam e disseram: ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Os anjos pregaram sobre o arrebatamento. Eles chegaram diante dos homens, puxaram a roupa e disseram: varões galileus, por que olhais para cima? Este mesmo Jesus que viste subir, da mesma forma que subiu, ele vai voltar. Pregue o arrebatamento, pregue esta mensagem, diga que Jesus está voltando. Prepara, queridos olhos, podem preparar. O enlouquecido
especial. A igreja fica de pé em nome de Jesus. Quem tem alguma enfermidade, vem até aqui na frente. Eu quero orar por você. Quem tem alguma enfermidade, vem até aqui na frente. Quem não for batizado com o Espírito Santo, vem até aqui na frente que eu quero orar por você nesta noite. Essa era a palavra. Aleluia! Que Paulo pregou à igreja de Tessalônica. Ele disse: Timóteo, entregue esta carta e diga à igreja, ensine, pregue sobre o arrebatamento. Fale, não cesse de ensinar. Pregue sobre o arrebatamento e digam a eles: consolai-vos uns aos outros. Com quê? Com estas palavras. Console com estas palavras. Anuncie estas palavras. Pode soltar em nome de Jesus. Deus, eu fico todo pensando, em nome de Jesus, como será esse lugar divino? E a face quem não é batizado com o Espírito Santo, vem aqui na frente. deve ser lindo. Jesus pode batizar. Imagino-me no céu, vendo a face do Senhor. Deve ser lindo, Ó Jesus, bem mais que uma flor. eu preguei a tua palavra na chave. Não dá pra comparar, Em nome de Jesus. mas dá pra imaginar. Onde eu vou, uma enfermidade neste lugar. Em nome de Jesus. Repreende, Deus. Louva. Doença dos ossos. Doença da coluna. Doença do coração. Doença do fígado. Doença da tireoide. Em nome de Jesus Cristo, sai agora. A qualquer momento eu sei, eu vou te encontrar. É como um sonho, não me canso de esperar. Eu sempre imaginei, Aleluia. vou lá contigo, eu sei.
no céu ao lado de Jesus, como será? Será que você já pensou? Ele vai te falar. Quando olhar bem dentro nos teus olhos e disser teu novo nome, possa ser secundado. Vamos tocar no rosto de Jesus e receber aquele abraço. Valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, e sua vida inteira consagrar. Se preparar e de sua vida santificar. Jesus está voltando. Você é no meio desses senhores, Pai. Em nome de Jesus. Enche, Deus. Enche da sua história. Enche essa senhora nesta noite. Renova. Batista. Renova. 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 Aleluia. Alguém no nosso meio que não é evangélico, ou que já falava, dá lugar. Aleluia. Sai da frente, Satanás. Aí, aleluia, a igreja de Canadense está cheia da presença de Deus. A primeira roda para Jesus nesta noite. Alguém do nosso meio,
Alguém que está afastado e queira aceitar Jesus. Alguém. Aleluia.